Calma, Pablito, sou eu. Oi, gente, tudo bem? A cena que vocês acabaram de ver é do desenho brasileiro Irmão do Jorel. No vídeo de hoje, vamos aprender um pouco de português com esse desenho. Irmão do Jorel é uma das animações brasileiras de maior sucesso, mas é pouco conhecida em outros países. Criada pelo humorista Juliano Henrico, a animação está disponível no Cartoon Network e na Netflix. Eu costumo recomendá-la para os meus alunos a partir do nível B1, por ter muitas expressões, gírias e a fala de alguns personagens não ser tão clara quanto de outros desenhos. Mas isso não é algo negativo. Inclusive, pode acabar ajudando quem quer se aprofundar no estudo de um português mais informal. Outro fator que influencia minha recomendação é que no Brasil o desenho é assistido por adultos e por crianças, já que não apresenta cenas fortes. Sai da frente aí, moleque irmão do Jorel. Eu e meu bando queremos passar. Algum problema? Não. Não. E o Jorel, você sabe por onde ele anda? Sai da frente aí, moleque irmão do Jorel. Moleque é o mesmo que menino ou garoto. Também pode ser usado como ofensa quando quer dizer que um adulto é uma pessoa irresponsável ou que tem atitudes infantis. Aí, moleque irmão do Jorel. Eu e meu bando queremos passar. Bando é o conjunto de pessoas ou animais em grupo. Algum problema? Não. E o Jorel, você sabe por onde ele anda? Se é a forma reduzida do pronome você, muito usado na oralidade em conversas informais e em redes sociais. Por onde ele anda é uma expressão idiomática usada para falar da localização de algo ou alguém. Exemplo: você sabe por onde anda a minha caneta? Além disso, também é usada para saber o que a pessoa esteve fazendo no período que esteve distante. E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda seus olhos? Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava. Por onde andei, enquanto você me procurava. Acho que ele tá ali na barraca de beijo, não tá não? Tá é a forma informal do verbo estar, muito usada por praticamente todos os brasileiros, não só na oralidade, mas também na escrita informal, em redes sociais e mensagens de texto. Vamos ver alguns exemplos similares. Você não tá entendendo, meu filho. Mas tudo ficará mais claro quando chegarmos ao museu. O Japão tá 12 horas da frente, você não sabia? Não tá, não é uma dupla negativa muito comum na oralidade no Brasil. Esse não adicional que costumamos acrescentar ao final de uma negativa tem a função de enfatizar a negação. Acho que ele tá ali na barraca de beijo, não tá não? Toda festa junina tem beijo. Eu mesmo já beijei mais de 3 garotas nos últimos 5 anos. Uou! Beijar é muito fácil. É só você fechar o olho, abrir a boca e encostar sua boca na boca da pessoa. Oh. Treina com a pedra. O que você tá fazendo, irmão de Jorel? Não, nada não. Eu tava só olhando muito de perto essa pedra aqui, porque... Já começou a festa junina, cabeção? Vai ficar aí beijando pedra? O
que você tá fazendo, irmão de Jorel? Cê tá é a junção das formas reduzidas você e está que vimos anteriormente. Não, nada não. Eu tava só... Tava é a forma reduzida de estava. Selecionamos essa palavra para exemplificar que essa redução pode ser aplicada informalmente em todas as conjugações do verbo estar. Exemplo: eu estou, eu tô, no presente do indicativo. Você está, cê tá, no presente do indicativo. Ele esteve, ele teve, no pretérito perfeito do indicativo. Eles estiveram e eles tiveram, no pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu tava só olhando muito de perto essa pedra aqui, porque... Já começou a festa junina, cabeção? Cabeção, o mesmo que cabeça grande, é uma gíria antiga usada para zombar carinhosamente de um amigo quando tem dificuldade de entender alguma coisa. Mas também pode servir como ofensa caso a outra pessoa não seja tão próxima. Na festa junina, crianças e adultos vestidos com lindas fantasias de caipira se juntam para saborear deliciosos quitutes, participar de brincadeiras típicas e outras divertidas atividades em grupo, como a quadrilha. É mais uma oportunidade para que os jovens corações possam encontrar seu primeiro amor. Na festa junina, crianças e adultos vestidos com lindas fantasias de caipira. Caipira é um termo que costuma ser usado para se referir às pessoas que vivem no interior, no campo. Se juntam para saborear deliciosos quitutes. Quitutes é o mesmo que comidas, mas é considerado um termo antigo e pouco usado. Participar de brincadeiras típicas e outras divertidas atividades em grupo, como a quadrilha. Quadrilha é uma dança popular típica das festas juninas. Costuma acontecer também em festas juninas nas escolas. Possam encontrar seu primeiro amor. Vou deixar aqui na descrição um PDF com as palavras que acabamos de ver no vídeo. Elas vão estar com exemplos de frases em contexto de festa junina. Também vou deixar o link do meu perfil como tutora no iTalki.